Instagram. Ana Luísa por aqui, muito boa noite. Mais uma live de esquenta, a sexta live de esquenta para as 6, a semana de estudos de interpretação e singularidade, que começa na segunda-feira. Então, se você ainda não se inscreveu e tem interesse por esses assuntos, depois da live, corre ali na bio e se inscreve. Entra direto para o grupo de alunos, que eu te espero lá, para dar todos os avisos, mandar o link das aulas e para materiais exclusivos. Muito boa noite, muito bem-vindas e bem-vindos. O nosso tema de hoje é domínio ou controle? Adoro isso. Domínio ou controle, o papel da emoção nas suas interpretações. Então vejam só, é um assunto que muita gente me procura para falar, né, sobre o nervosismo que sente, né, sobre os muitos medos que sente quando entra em performance, né? E alguns são legítimos, outros não são, né? Então é sobre isso um pouco que eu quis conversar, fechando essa série de 6 lives de esquenta, porque eu acho que é um aspecto muito importante que muitas vezes nos impede de uma fluência, né, de uma fruição mais plena daquilo que a gente faz, né, por não compreender muito bem qual é o papel que as emoções têm, como é que eu ganho nitidez de enxergar aquilo que eu tenho na minha frente, né, na hora que eu vou performar, né, na hora que eu vou entrar em cena, seja no show, seja numa gravação, seja em qualquer situação em que, enfim, eu vou cantar, que é o que eu gosto de fazer e que vocês que estão aqui se interessam por isso também, né? Então vejam só, o ofício, boa noite para todo mundo aqui, bem-vindos aqui também. Aliás, eu sempre comento que os comentários no Facebook e no YouTube demoram muito para chegar aqui, então eu acabo não respondendo muitas vezes porque eu não vi, tá? Não dá tempo. Então, se vocês quiserem correr aqui para o Instagram para assistir comigo, fica mais fácil de eu responder vocês, tá bom? Então, olha só, o ofício do artista é o treino da sensibilidade, como eu já falei 1 milhão de vezes. E esse treino da sensibilidade, né, o nosso ofício, ele está em aliar expressão e precisão, expressão e domínio, né, graça e destreza. Então, qualquer manifestação artística junta essas duas coisas, né? E não precisa ser só cantar, não precisa ser só música. É a junção dessas coisas costuradas, vamos dizer assim, por quem as faz, é que torna o nosso ofício algo valoroso, algo importante, né? Então, não é só cantar, para todas as artes, né? Mas tem uma coisa que as artes de performance possuem. Quais são as artes de performance? A música, o teatro, a dança, o circo, né? São artes que acontecem no tempo. É diferente de um livro, por exemplo, que ele é escrito, impresso, você vai ler, alguém já, por mais que possa ter 1000 questões quanto àquilo, ele vai entregar pronto, né? O escritor pode ter, eu gostaria de ter refeito, mas chega uma hora que ele fecha, se o livro existe, ele fechou uma ideia, entregou a alguém que imprimiu, e a gente lê uma obra fechada, né, com 1000 interpretações e desdobramentos, mas ela é entregue pronta. As artes de performance, elas são feitas no tempo, elas são feitas na frente das pessoas, elas são feitas enquanto aquilo está acontecendo. Então, elas demandam um preparo diferente, né? Eu vou ter que lidar com o que eu e os outros integrantes daquela performance conseguem oferecer, conseguem entregar, conseguem fazer, conseguem sentir também, né? Conseguem escolher naquele momento. Então é um pouquinho diferente de você estar com aquilo tudo pronto. Eu tenho que fazer uma lição, ou seja, requer muito preparo, né? E o preparo também é o preparo do emocional. Não é só o preparo técnico vocal, por exemplo, né? Não é só eu saber as notas, não é só eu saber a música, a letra, saber por onde eu vou entrar e por onde eu vou sair do palco, por exemplo, né? Então, tem esse lugar, ou seja, a gente já faz aquilo lidando com o nosso próprio ser ao longo da performance, né? Das minhas expectativas, aquilo que vai acontecendo, com o modo como eu lido com aquilo
que me vem, né? E eu devolvo, está acontecendo no tempo. E ao cantar a gente necessariamente vai lidar com a emoção da música, a emoção da letra, né? Então não dá pra gente separar uma coisa assim. Por isso que eu gostei de fazer essa provocação entre domínio ou controle, né? Domínio ou controle, porque faz parte do meu ofício eu me emocionar. Então se eu controlo aquilo, não, eu não vou me emocionar, eu não vou me emocionar. Percebe? Controle dá ideia de vigilância, de supervisão, né? De conferir as coisas, né? Eu estou de uma avaliação, de uma verificação, vamos dizer assim. Quando o domínio tem uma outra coisa, o domínio tem a ver com a competência, tem a ver com a sabedoria, com a sapiência, com o conhecimento, né? Com a compreensão de alguma coisa. Então quando a gente diz, ele tem domínio do assunto, é porque ele compreende aquilo, a pessoa consegue falar sobre aquilo com desenvoltura, né? Então o domínio é um lugar que a gente vai atingindo. Então por isso que eu digo, lidar com as emoções quando a gente interpreta é uma questão de domínio, idealmente. Porque senão eu fecho também para a experiência que vai acontecer no tempo e vai acontecer naquele momento, com tudo que eu tiver e com tudo que as outras pessoas tiverem e conseguirem levar, né, para aquele momento, e para quem nos escuta. Também são públicos diferentes, são pessoas diferentes em momentos diferentes. Então percebe como é muito dinâmico, e as emoções, como são a alma da minha expressão, eu não posso dizer assim, não, eu não vou me emocionar, eu vou cantar tranquilo, vou ficar calminha. O que eu tenho que fazer é aprender a manejar, aprender a dominar. É disso que eu estou falando, né? Então veja, quando eu canto, eu tenho que lidar com essa emoção. E que são, né? Vamos tentar limpar um pouquinho as imagens, né? Do que são essas do que é, né? Essa emoção. Tem a emoção que a canção me evoca, né? A partir da música, a partir da letra, os sentimentos que ela me traz, as imagens que ela me traz, as razões, inclusive, que eu tenha para cantá-la, né? Ou seja, o propósito, né? O que aquela canção me evoca e aquilo que eu quero provocar no outro, tá? Então tem aquilo que a canção me evoca, pensando numa canção só, tá? Mas é claro que serve para o show todo, para um show inteiro, para um disco inteiro, para uma carreira inteira. O que a canção me evoca, o que ela me move ali, né? E o que eu quero com ela provocar no outro. São esses lugares, que emoção eu quero, né? Vou dar um exemplo que eu sempre cito porque eu acho muito emblemático. Uma vez a Elis Regina estava num programa chamado Vox Populi, um programa da TV Cultura, que fazia entrevistas na rua com pessoas para perguntar aos seus ídolos o que elas quisessem. Então teve muita gente, o Garrincha foi, o Caetano foi, o Chico, a Elis. Então uma vez alguém falou assim, olha Elis, eu não gostei muito da sua interpretação de Saudosa Maloca, porque eu achei muito triste, sabe? É um samba, não sei o quê. E aí a Elis respondeu, olha, eu não acho legal, né? Não foi assim que ela disse, claro, eu não acho bacana você assistir demolirem a casa onde você mora, eu acho isso triste. Então veja, a canção evocou uma coisa nela e ela quis provocar no outro uma outra emoção, que não era a alegria do samba da Saudosa Maloca, né? Para dar um exemplo bem nítido disso, né? Então, eu tenho então, voltando lá, o que a canção me evoca, aquilo que eu quero provocar no outro e o que eu sinto o que eu sinto no momento em que eu estou fazendo isso. Tendo feito a minha lição de casa, de pesquisar a canção, de pesquisar os sentidos que ela tem, de ensaiar, de entender o arranjo, de entender com quem é que eu estou gravando aquilo, com quem é que eu estou fazendo no show, né, aquela música. Toda essa lição feita, chega na hora e o que é que eu sinto ali? Né? O que é, e esse é o lugar onde as pessoas têm muito a ilusão de que elas vão controlar-se, vão se controlar, né? E eu acho que é um passinho à frente, né? Eu vou dar um oizinho aqui para vocês. Adriana, bem-vinda. Pati, oi, bem-vinda. Bíblia Hugo, bem-vindo. Black Nena, bem-vinda. Minha irmã querida, bem-vinda. Então, são esses três lugares em que eu vou habitar, né? Aquilo que a canção me evocou, aquilo que eu quero provocar com aquela canção e aquilo que eu sinto na hora. Eu mais as pessoas que estão comigo. E pode ser eu estou eufórica de fazer isso, porque eu quero muito, eu estou esperando muito por esse momento e estou feliz. Eu me preparei e não vejo a hora de começar esse frisson de criança, né? De querer brincar. Até
poxa vida, eu queria ter me preparado melhor. Até, fulano achou que não tá bom, a roupa não ficou boa. E esse sentimento de inadequação, o sentimento de será que vai ser suficiente? Será que eu vou ser suficiente? Né? Isso, então, aí, ou as questões, eu não quero esquecer a letra, não posso esquecer de agradecer fulano, como é que eu vou apresentar o músico, aquele pedaço da melodia não guardo, né? Todas as coisas causam os pensamentos, né, e as lembranças que a gente tem causam sensações, memórias anteriores, eu já cantei aqui, foi muito legal, eu gostei desse lugar, esse lugar sempre me traz coisa boa, ou o contrário, né, aquilo do momento, ou fulano que tá tocando comigo tá de cara virada para mim, e aí você vai fazer o show, né, vou citar de novo o exemplo da Elis Regina, tem duas situações, uma delas, se não me engano, uma delas eu tenho certeza que sim, a outra eu não sei exatamente a questão, mas ela estava esperando, o baterista que tocava com ela não chegava, né? Já usei esse exemplo outras vezes. O baterista que tocava com ela não chegava, e aí o público, a casa lotada, aquele atraso, né, sustentável. Depois chegou uma hora que não deu mais, ela apareceu na frente do palco para pedir desculpa para as pessoas, dizendo que não poderia fazer o show porque o baterista não tinha chegado. Aí o baterista chega de dentro, passando pelas pessoas na plateia. Não, cheguei. Então imagina a situação. Que sentimento tem a Elis de fazer um show com um cara que não chegou, seja por que for, da preocupação que você tem do cara ter se acidentado, acontecido qualquer coisa, lembrem-se, né? Não tinha um celular para avisar, até o cara que não, sei lá, esqueceu, dormiu, né? Ou é muita preocupação, é muita raiva e não dá tempo, porque o cara atravessou, entrou, sentou na bateria e começou o show. Então, veja, é uma situação ali que, nem vou dar o outro exemplo porque não precisa, né? É uma situação com a qual eu tenho que lidar com o inesperado, com um monte de sensação que eu tenho, e como é que eu vou, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, não, agora a gente faz o show, depois a gente briga. Pode ser que seja isso, né? Ou então depois você me explica. Mas eu não posso evitar de saber que tem uma situação ali, né? Que soma uma coloração afetiva, uma coloração emocional diferente ao show, né? Cris, bem-vinda. Doutora Ana Paula, minha querida, bem-vinda. Muita honra. Leandro, bem-vindo. Então vejam, são esses lugares, né, que a gente habita ao mesmo tempo. O que a canção me evoca, a sua letra, a sua música, o arranjo, tudo que é a parte da obra, do que aquilo me evoca, o que eu quero provocar com aquilo, eu e os outros, e o que eu sinto no momento em que eu estou lá. E pode ser uma profunda paz, uma profunda sensação de pertencimento, de sentido no que eu estou fazendo, mas pode ser uma coisa atormentada, né? Pode ser uma coisa, meu Deus do céu, e isso interferir na performance, interferir inclusive na emoção que eu quero levar. Eu posso ficar excessivamente tocada, não por conta da canção, mas por conta de outras coisas que estão ao meu redor, por exemplo, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar que a emoção é a alma da expressão, né? E a técnica é o corpo da expressão. E elas juntas, né, articuladas e somadas, são o domínio do qual eu muito falo. Para quem não esteve aqui antes, eu falo muito sobre uma tríade que eu chamo de DDI, desfrute, domínio e identidade, que são 3 instâncias que eu acho que tem que andar juntas em qualquer processo que a gente viva. Então, se você... então eu estou falando aqui do domínio dessa tríade, né? Que eu juntar a excelência, que tem a ver com domínio técnico, mas também que tem a ver com lidar com a expressão, né? No que ela é manejável, tá? Para eu não ser invadida completamente, mas também para que eu não tenha que ter a ideia vã de controle. Eu controlo, né? Porque também não duvido, né, que a gente controle, mas aí a brincadeira não acontece, porque eu não estou no jogo, percebe? Eu não estou deixando passar por mim algumas coisas. Se eu estou tentando controlar, né? Vou lembrar, se a gente pensa em domínio, a gente pensa em sabedoria, em sapiência, né? Em excelência, em autoridade em alguma coisa, né? Em competência, a ideia de soberania, né? Este é o meu domínio. Eu gosto da imagem, é bonita, né?
de compreensão de alguma coisa, de autoridade. Quando eu falo de controle, parece uma coisa de vigilância, por isso que eu prefiro uma palavra a outra, né? Vigilância, de supervisão, eu tenho que controlar para ver se eu não saio fora dos trilhos. Sabe o que vai acontecer se eu sair dos trilhos? Pode ser que seja uma coisa bem interessante, porque tem uma dinâmica ali para a qual eu me preparei. Não pensem que não, a gente se prepara também para isso, porque senão a gente é pego de surpresa como se fosse a primeira vez na vida que canta, né? Então, pensando nessa história de que a emoção é a alma da expressão e a técnica é o corpo da expressão, sempre, né, pensando que isso tem um fundo didático, isso não é estanque, né, é um jeito da gente pensar um pouquinho. E que essas duas instâncias formam o domínio do qual eu falo, acho que a gente pode pensar assim, uma emoção no que eu posso fazer uso dela, né, e no que ela me toca, independentemente de eu querer fazer uso concreto, objetivo dela, ela pode me mover, né? Uma emoção pode me mover, eu desejo alguma coisa. Ela pode me comover, eu sinto junto com outras pessoas a mesma coisa. Ela pode me demover, eu desisto, não é para mim, não consigo me controlar, não sei fazer isso, é muito difícil, ou sei lá o quê. E ela pode me remover, e aí eu acho um lugar muito interessante, ela pode me mover, me comover, me demover e me remover. De um lugar idealizado, de um lugar de perfeição, de um lugar em que o que acontece é ideal, num lugar onde eu tenho tudo preparado, sabe, um lugar onde eu sei tudo. Não é isso que vai acontecer, a emoção vai me tirar desse lugar, e é um lugar muito interessante, porque aí a gente abre mão do controle. A gente deixa acontecer. Parece uma coisa meio... Como eu falo muito isso, às vezes dá uma impressão de que é uma coisa meio boba, né? Você ficar falando da emoção, que você tem que deixar ir, deixar rolar, sabe? O que eu tô falando é uma coisa um pouquinho mais organizada, né? Que é, eu faço a minha lição de casa, eu me preparo para deixar aquilo acontecer como for possível acontecer. Porque eu não estou sozinha, porque eu não tenho domínio de todas as coisas que existem no mundo. O domínio é uma coisa crescente. Você pode perguntar para qualquer pessoa que tem domínio de alguma coisa o quanto ela pensa e quanto ela sabe que ela tem que andar. Então, não é abrir a mão do controle desse... Olha, Tânia, meu amor, Deus te bendiga também. Graças, meu amor. Que chique, temos cubanos aqui, não sei se é no Facebook. Então, Vivi, bem-vinda. Olhei você aqui agora. Então vejam, eu estou falando de uma coisa que é uma ferramenta de expressão. Ela preenche, né, aquilo que eu vou dizer. Ela preenche com o que dizer o modo como eu vou dizer. Né? A técnica é como dizer alguma coisa, né? A expressão é o que dizer. Então a emoção carrega isso, porque ela é, e também ela é ao mesmo tempo o que e o como, né? Ela está no meio do caminho ali, se a gente pensar. Então, se eu entender que eu faço a minha lição de casa, ou seja, eu estudo os contextos, que é isso um pouquinho que eu queria falar hoje, eu estudo os contextos, eu estudo o que eu puder, eu penso, eu deixo ressoar, não é só pensar e anotar, né? Eu deixo ressoar para ver quando eu estiver em performance o que é que vem, o que eu consigo manejar, porque eu não controlo mesmo. Veja, pode queimar o amplificador do baixista, já aconteceu. Pode acabar a bateria do baixo do baixista, já me aconteceu. Você está linda, maravilhosa, cantando uma coisa linda e tem que parar tudo, porque deu um problema técnico. E aí onde vai a minha emoção? Se eu não tiver o mínimo jogo de cintura, percebe como eu não controlo? Eu posso ter feito toda a trajetória, pensei na minha performance, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e aí aí chega um lugar que acontece qualquer outra coisa, e coisas ótimas também podem acontecer. Né? Relativiza um pouco essa ilusão de que a gente domina, do que a gente controla as emoções, ou controla o que vai acontecer. Se você quer algo que você possa controlar do que vai acontecer, não é a arte de performance que você vai fazer. Né? Romy Martinez, querida, bem-vinda. Mirella, bem-vinda. Que bom ter aqui, Romy, você. Então,
o que eu penso, né, quando eu penso nesse preparo, fazer a lição de casa, né, que eu falo muito, para que eu esteja preparada para fazer o que eu quero, né? Essa preparação começa na hora que eu sei a data. A data, quando eu tenho a informação. Então eu tenho um show tal dia. Fulano me convidou para tal coisa tal dia. Ali já começa a se instaurar em mim os preparativos para a performance. E não é que eu vou ficar todos os segundos da minha vida pensando naquilo, mas instala-se um estado preparatório para essa experiência. Entendem do que eu estou falando? Obrigada, viu? A Mirella está dizendo aqui, boa noite, lições preciosas. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar, viu, Savana? Savana não, Mirella. Zé Guilherme, meu querido, bem-vindo. Então, quando eu tenho... Quer dizer, o que acontece? Muda o estado. Eu tenho uma tarefa. Isso vai acontecer, né? E com todas as colorações que isso tenha. Eu estava esperando muito isso, eu não estava esperando. Foi de repente, é muito em cima da hora, não, tem um tempão. Cada uma dessas condições vai me criar um espaço de expectativa e de construção dessa experiência. E pode ser assim, você tenha segundos. Você está num lugar, você encontra alguém que fala, vem aqui dar uma canja, você subiu e cantou. Tá? Mas vamos pensar que o treino, tudo se treina nessa vida. Hoje até fiz um story indicando assim, quase todas as habilidades que existem são treináveis, né? Então até esse estado de disposição para o inesperado de um convite em cima da hora, em cimíssima da hora, é algo que você treina. Você não precisa ter uma resposta perfeita e solta na vida. Como eu sou despojada, entendeu? É uma coisa que você pratica, porque é preciso praticar. Às vezes não é a sua facilidade, como por exemplo, não é a minha. Deixa eu dar um oizinho aqui. Daniela Cardial, bem-vinda. Tentando ouvir e trabalhar ao mesmo tempo. Pois é, né? Mas aí fica gravada, essa live fica gravada. As lives de esquenta, viu? Avelino, creio. Bem-vindo. Essas lives de esquenta, essa é a sexta, né? 6 lives de esquenta para as 6 semanas de estudos de interpretação e singularidade, que começa na segunda-feira. Essas 6 lives ficam salvas até o começo da semana. Então eu ia fazer essa live no domingo, mas eu achei melhor antecipar para vocês terem mais tempo de ver e rever. E aí quem quiser estar comigo na semana, é um evento online, gratuito, ao vivo, é só se inscrever depois da live no link que está na bio. Vocês podem ir agora, mas eu prefiro que vocês fiquem comigo. E aí essas lives elas são lives de aquecimento de conteúdo, tá? Pra gente entrar numa semana que tem esse nome de Semana de Estudos de Interpretação e Singularidade com o máximo de conteúdos alinhados, tá? É uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu acho que todo mundo aproveita mais o tempo em comum, né? Que são 4 aulas no YouTube e 3 lives no Instagram. Bastante assunto, eu tô caprichando pra burro. Quem tá lá no grupo de estudos recebe uma playlist com outras 3 aulas de aquecimento de conteúdo. A apostila de toda a semana, depois de terminada, vai também como um material exclusivo, né? E os mapas mentais das lives também, para quem quiser. Então, eu faço isso com muita tranquilidade. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui no conteúdo, porque, enfim, entrou para esse canto. Amo esse número, está dizendo aqui a Paula. Tiago, meu querido, bem-vindo. Eu faço isso com muita tranquilidade, sabe? Fazer o que vai acontecer nesse evento. É uma porção de conteúdos práticas, conceitos, ferramentas para você desenvolver um jeito pessoal de dizer aquilo que você quer dizer. Conhecer-se mais e conhecer mais o que você quer dizer para poder dizer melhor. Vamos resumir assim, né? Dizer, cantar é o que eu estou falando. E eu tenho muita tranquilidade de fazer esse evento online gratuito, porque eu quero que vocês conheçam o que eu faça, o que eu penso que eu tenha na minha história, na minha trajetória, para que no fim desta semana eu possa abrir as vagas para o meu curso novo de interpretação. Aí quem quiser vir comigo, vem. Quem quiser levar a semana para aplicar, já vai ter bastante ferramenta, tá? Não é enganação. Por isso que eu estou dizendo que eu fico muito tranquila de fazer, porque é um material que já dá para... são 4 pontos de partida, são ferramentas, conceitos importantes. Então venham, viu? Venham, façam... Não é pegadinha, eu faço no capricho mesmo, tá? Então feita a propaganda direitinho,
voltando lá, eu vou me preparar a partir do momento em que eu tenho a data, era isso que eu estava falando, né? Eu consigo entrar num estado preparatório para a minha experiência. Então, o que acontece? Eu não me dou ao luxo, porque isso eu acho interessante também, às vezes a gente resiste muito àquilo que a gente quer muito. Sempre que algo que a gente quer muito, em geral, tem muita resistência para conseguir, algo que tem um desejo muito forte envolvido. Então, às vezes a gente vai postergando aquilo, aí você resolve a roupa que você vai, vamos supor que alguém te convidou para fazer uma participação no show, você resolve a roupa no dia ou na véspera, aí já não dá tempo de você comprar o que você queria, sabe, uma coisa que você parece que fica dando mole pro azar. É um pouco isso, a gente acaba dando mole pro azar se não tem uma perspectiva de autoavaliação. Por isso então eu digo que assim que você sabe da data, já é um lugar que você pode aprender a se preparar. Sabe, é um lugar que você pode aprender a usar para se preparar. Então, poxa vida, eu tenho aquela data. Então, aí o que vai acontecer? Eu até vou fazer depois um exercício com vocês aqui, para quem quiser. Então, vamos supor que você vai cantar. Eu vou dar um exemplo aqui, porque vamos exercitar este exemplo, né? Supondo que você seja convidado, convidada para cantar uma música que você não conhece, tá? Então aí, se vocês quiserem, pensem num contexto de cantar num show. Vamos pensar assim, que eu acho que todo mundo conduz ao mesmo tempo a ideia, né? O sentimento. E eu quero que vocês vão sentindo como fica aqui, se quiserem vão me dizendo, tá? Então você foi convidado ou convidada para participar vai cantar uma música que você não conhece. Então é diferente de uma canja que você está num bar, alguém te chamou e você lá vai cantar uma música que você conhece junto com a pessoa, tá? É um convite que você recebeu para cantar uma música que você ainda não conhece, portanto vai ter que aprender. Então, a pessoa te ligou ou a pessoa te mandou uma mensagem e disse assim, olha, você não quer participar do meu show que vai ser daqui a um mês, vamos supor, tá? Eu queria muito que você cantasse tal música, eu acabei de compor, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Então, daquele quentinho ou daquele frio na barriga, você fala, ai meu Deus do céu, um mês. Então, por que é importante, antes de mais nada, esse tempo de preparação? Porque eu preciso criar, eu preciso engordar a minha singularidade, eu preciso perceber, exercitar a individualidade da minha expressão, das minhas emoções, percebe? Então, eu não tenho... esse tempo serve para isso, para eu poder dizer melhor, com mais conforto, com mais clareza, com mais disponibilidade para a experiência. Então, isso se pratica, não é a singularidade que eu tanto falo, não é uma coisa que é estampada em você e pronto, você chega você já mostra para o mundo, é uma coisa que é exercitada na canção. Tanto que a gente vocês terão certamente exemplos de pessoas que vocês admiram cantando um gênero, por exemplo, e não gostam de cantando outro. O Milton Nascimento cantando uma música dele versus o Milton Nascimento cantando um samba, ou cantando uma música da Rita Lee, vamos supor. São coisas diferentes, às vezes ele se dá melhor ali, por mais singularidade que o Milton Nascimento tem aí, que não tem pouca. Vou dar esse exemplo porque eu particularmente gosto dele mais fazendo algumas coisas do que outras, né? Então, ainda que eu seja devota de Milton Nascimento, como eu sempre falo. Então, esse tempo, essa reflexão é para praticar essa singularidade, para poder engordar, como a gente fala, sabe? Engordar a criança. Então eu tenho essa data. O que eu preciso saber? Né? Eu tenho essa data, eu crio um monte de expectativas. Então, supondo, claro, que essa data, esse convite, tem uma data, vamos supor, daqui a um mês, e é uma coisa que você queria muito. Tá? Ou, por exemplo, olha, você queria tocar em tal lugar, então temos essa data para você. Tá? Então você tem um mês é muito pouco, normalmente é mais tempo, né? Mas você tem, é algo que você quer muito, para não ser uma coisa neutra. Você de fato quer fazer aquilo, ou cantar com aquela pessoa, ou cantar num lugar que você esperava muito, ou as duas coisas. Essa pessoa vai cantar naquele lugar, então já tem uma expectativa de eu vou cantar com essa pessoa nesse lugar, pode ser que eu consiga que as pessoas deste lugar me escutem e abram a possibilidade de eu também me apresentar lá, percebe? Tem bastante expectativa. O que essa pessoa vai achar do que eu vou cantar? Será que eu vou dar conta da música? Eu não conheço ainda, percebe? Então, qual é a minha tarefa preparatória? Né? É conhecer o máximo de coisas que eu possa conhecer. Então, veja,
eu já vou ter que lidar com as minhas expectativas e os meus nervosos, as minhas ansiedades e os meus julgamentos, os medos que eu tenha, a expectativa que o outro tem em mim e o que eu acho que o outro tem em mim. Já vai ter tudo isso para acontecer, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar conta do que eu posso dar conta. Então vamos supor que você não conhece a música, você vai receber a música, você vai ter que abrir a música. Vai ouvir muitas vezes, vai tentar entender o que ela está falando, vai tentar colocar dentro de você aquela emoção, né? Tentar expressar aquilo que você vê na canção, conversando com, se possível, com o autor, né? Eu vou criando a minha interpretação. Vai ter um momento em que vai ter um ensaio, pode ser que seja muito pouco, então você tem... Percebe como é importante a gente ter coisas para dizer? Porque pode ser que eu tenha um monte de coisa para dizer a partir daquela cançãozinha que eu escutei numa mensagem de WhatsApp. E aí o arranjo é totalmente diferente, né? É mais lento, é mais rápido. Quanto mais eu conviver com ela, pensar possibilidades de dizer essa palavra ou outra palavra, mais fácil vai ficar para mim o momento em que eu tiver que botar à prova as figurinhas que eu colecionei sobre a canção, né? E tem outras coisas que dão serenidade pra gente, né? Conhecer o lugar, conhecer que tipo de coisa é. É um espaço que acontece muito informal, as pessoas comentam, falam no meio, ou é um lugar super formal em que eu vou cantar e é um palco alto e é muito grande. Onde se é um evento, se é parte de por exemplo, é num festival, então tem vários shows, um depois do outro, ou é um evento de outra natureza, vamos supor, uma festa beneficente, então você vai cantar em prol de outra coisa. Percebe? Quanto mais eu for lidando com as variáveis que eu tenho e aquelas que eu consigo conhecer, mais eu vou tendo nitidez. Não é para apavorar, mas é para ter contexto, para você não ir de longo num negócio que é um boteco bacana, mas que não tem cabimento, percebe? A gente pensa nisso, né? A gente não bobeia com isso, você normalmente não vai sem pensar no que está vestindo, né? No que vai vestir. Então, da mesma forma, como é que eu vou vestir essa canção? Qual é o espaço que eu vou ter para ocupar? Né? A gente vai formando um conjunto de referências que eu vá poder usar na hora. Né? Que eu vá poder usar na hora. Não todas as coisas. Normalmente a gente tem a ilusão de querer... A gente tem muita coisa para dizer com um determinado material e não dá tempo. A música não dá para usar tudo, né? Mas por isso que a gente, felizmente, pode cantar várias vezes a mesma música. Então, eu vou praticar. Eu vou olhar na internet se tem foto do lugar. Sabe? Eu vou imaginando ali como é que será. Para não ficar no escuro, literalmente, né? Então, eu vou lidar com tendo a data, eu vou lidar com as expectativas, eu vou lidar com os julgamentos que venham, que vão, né? Vou dialogando com eles, vou lidar com o que eu conheço, com o que eu não conheço, e eu vou lidar com o que eu conheço de mim, né? Então, quais são as minhas forças, o que eu acho que eu posso falar com essa canção, o que ela me evoca, como eu falei, né? E às vezes é difícil, porque às vezes você tem pouca referência para criar, por isso que precisa conviver, gente. Quanto mais a pessoa vai me dizer, não, mas eu não tive tempo de conhecer, porque não tinha referência anterior, vamos dizer assim, né? Era uma música inédita. Então, é a prática mesmo com a lida, a gente vai criando agilidade em relação à própria sensibilidade, inclusive. Claro, tem coisas que demoram mais, tem letras que eu cantei e que eu demorei anos para entender melhor. Anos. Claro que eu não fiquei todo o tempo, mas assim, eu cantei, faz parte de um repertório, eu entendi uma coisa, aí passou um tempo e falei, nossa, tinha isso também. Aí eu ouvi outra pessoa cantando e falei, nossa, tinha isso também. É assim, né? A música vai sendo, a canção, ela vai sendo desdobrada quantas mais vezes ela for cantada, ela for interpretada por você ou por outras pessoas, né? Thaís Meyer, bem-vindo. Bem-vinda, Gabi, bem-vinda. Então, essa perspectiva de que eu possa lidar com o que eu conheço para criar ferramentas, né, para fazer uso das ferramentas que eu tenho, as ferramentas expressivas, né, que eu vou falar muito isso na semana de estudos de interpretação e singularidade, né,
A gente estuda isso, né? Interpretação é uma coisa que a gente estuda, tem recurso, tem procedimento, né? Não é uma coisa só, eu canto e aí vai melhorando a partir do quê? Se eu não registro, se eu não consigo, agora eu vou partir daqui, agora eu vou usar este ponto de partida para cantar, agora eu vou usar este ponto de partida. Aliás, as aulas, cada aula da semana, eu tô tão caprichando, gente, eu falo com muito orgulho, viu? Cada aula da semana, né, as aulas da noite do YouTube tem um ponto de partida para desenvolver a interpretação e a singularidade, né? Além de outros muitos conceitos. Então, tendo eu feito essa lição de casa e lembrando que o que vai acontecer na hora vai depender daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu consegui fazer, daquilo que eu sou capaz de entregar na hora, junto com as outras pessoas que vão fazer comigo, né, os outros instrumentistas, né, ou as instrumentistas, e diante daquelas pessoas. Percebe? Públicos são seres humanos diferentes, né? Qualquer pessoa que cante com frequência diz, poxa, aquele público, né? A gente vê às vezes as pessoas agradecerem, eu adoro o público brasileiro, a Madonna, sei lá, o Paul McCartney, o público brasileiro, tem essa imagem, né, de uma massa de gente convidativa, acolhedora, animada, entusiasmada, né, que nós somos. Agora, trazendo para um lugar, Célia, querida, bem-vinda, trazendo para um lugar menor, né, do que o show do Paul McCartney, tem shows mais fáceis e mais difíceis, tem públicos que são mais dóceis, que são mais... e a gente não percebe, a gente não tem como saber isso até que a gente suba no palco e cante. Então, esse lugar do domínio que eu falo vai ter que levar em conta que eu não controlo todas as coisas, mas quanto mais eu estiver preparada, tendo feito a minha lição de casa em relação à canção e as coisas que eu consigo saber, mais eu vou poder abrir mão de um controle que eu não tenho mesmo para desfrutar da experiência, para entregar aquilo que eu vim entregar, para assinar, como eu gosto de falar, para assinar a minha interpretação, para fazer um momento significativo para mim e para as outras pessoas, né? Para que vale a pena, para que você não perca a viagem, como eu gosto de falar, né? Porque sim, como eu também falo, toda experiência conta, mas tem um lugar onde a experiência pode ser muito grande, ela pode ser muito rica de coisas com as quais você vai aprender, né? Coisas que você viveu, né? A gente vê isso como espectador, né? A gente assiste um show e fala, gente do céu, eu não sei nem né? Você não consegue nem mensurar o que você viveu, tantas coisas lindas que você viveu. O que é isso? É o cara que entrega com muitos recursos, né? Vamos pensar um show de um popstar, é muito recurso que tem, mas se ele também não estiver lá entregando o que ele tem para entregar, ele pessoalmente, aquilo lá é enfeite, né? A gente também é capaz de perceber isso. Fala assim, o show é muito cheio de coisa, mas não me tocou, né? E isso é também uma experiência individual. A experiência de quem recebe aquilo que você faz é uma experiência particular. Ela pode ter, vamos supor que você canta uma música de rompimento de relacionamento, e a pessoa está naquele momento, aquilo lá vai ser a vida dela. Nossa, falou tudo que eu queria e tudo que eu precisava ouvir, não é? Aí ela está num outro momento eufórico, ela não quer saber daquilo. Aquilo ela fala, não, tá bonito, legal, poxa, mas não é tudo isso conta. Percebe como é importante a gente fazer a nossa lição para abrir mão do controle que a gente não tem mesmo e deixar as coisas fluírem, né? No diálogo com os músicos, né? Como a gente chama, os da nossa tribo, né? Os que estão do lado de cada palco, que é uma experiência, o palco é uma experiência muito rica mesmo, né? Muito, até eu me lembrei, eu fiz, para quem viu a capinha da live, é um trapezista, né? É o salto de um trapezista. Então a mulher está saltando e o cara está com o braço estendido à espera dela chegar, né? O Abu Janra dizia que para subir no palco é preciso ter asas. Eu acho linda essa frase, porque de fato você se entrega ao risco. É um salto no escuro, é um salto no abismo. Vai acontecer ali o que for possível a partir de tudo que a gente leva para lá, a partir, né, da química daqueles que estão lá com os que vão escutar, né? Se não fizesse diferença quem vai escutar, faz um show para um teatro vazio para você ver o que acontece. Faz show para uma pessoa para você ver o que acontece. Faz show para 1000 pessoas para ver o que acontece, né? Então
é muito sensível, essa questão da emoção, ela é muito sensível porque ela vem também carregada do que eu falei, que a gente vai trazer junto, quer queira ou quer não queira, e em qualquer nível de trabalho que a gente faça, não é só iniciante que tem isso, que são os julgamentos, né? A sensação de que você está fazendo uma coisa para a qual você não está pronto, e aí são os nãos que ficam na cabeça girando, eu não estou pronta, eu não devia estar aqui, isso não é para mim, eu não sou desse mundo, quem aqui nunca sentiu isso? Isso não é para mim. Eu não devia ter aceitado, um monte de não, né? Então eu acho que tem um exercício interessante de se fazer quando você está prestes a entrar no palco, né? E que vai trabalhar esse momento antes do palco para você entrar em performance com mais qualidade, que é um exercício de presença, né? Então, se eu ficar ali pensando e a minha cabeça ficar no eu não devia, eu não fiz, eu não posso, não é para mim, tarará, a mente tagarela, né? Eu perco conexão. Eu perco muitas vezes até a força do sentido que tem aquilo que eu estou fazendo, de tão minhocada que eu fico. Então, tem um exercício simples que é abrir os olhos, né? E deixar as imagens que estão à minha volta entrarem, né? E você só perceber, né? Você saber os volumes, né? Percebe os volumes das coisas, das pessoas, o movimento. Isso tira a gente do lugar onde a cabeça trabalha muito. Outra coisa importante é a gente sentir os apoios, né? Sentir se você está de pé, sente o pé no chão. Se você está sentado, sente o isquio, né? O ossinho, o último ossinho da coluna, os ossinhos da bacia, sente no chão. Você sente o apoio deles ou no chão ou no assento, né? Porque aquilo lá te dá um tamanho. Estou sentindo o topo da minha cabeça, estou sentindo onde eu estou, meus pés no chão, por exemplo. Porque isso cria uma figura para você. Você volta ao corpo, não fica na... Às vezes é interessante até você, por exemplo, escrever a lista, né, dar um trabalho para sua cabeça, né, escrever a lista das músicas, vamos supor, e às vezes colocar uma palavra que te remeta à emoção que você vai usar naquilo, tá? Se é aquela música né, que é o exemplo que eu estava dando. Olá, Dani Alves, bem-vinda. Se é aquela uma única música, né, o que eu tenho para falar com ela, né? Às vezes é uma memória, a gente tem uma frase na memória, ou às vezes a gente tem... Eu acho isso muito importante e uso sempre, né? Esse pré, que é esse que eu estou dizendo, que é você abrir o olho e se conectar com o que está de fora, para você sair da mente tagarela falando eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não estou pronta ainda, eu não devia estar aqui, que dia... Que coisa horrível. Aliás, Célia, tem uma frase, a Célia é de Brasília, né? Tem uma frase da Maria de Barros, que é uma cantora de Brasília também, queridíssima, que diz o seguinte: em semana de show, tudo que a gente queria na vida era ser só uma dona de casa com uma lista de supermercado, né? Então é tanta preocupação que a gente fica, a roupa, não sei o que, será que eu vou conseguir dizer, será que eu estou honrando o Tom Jobim do jeito que o Tom Jobim é importante para mim, né? É muita minhoca, né? E tal músico, e aquele músico que eu tanto queria. Então, veja, a gente precisa... Isso sim é um trabalho que a gente pode fazer, né? Então, tem um lugar que eu acho que esse que eu estou dizendo do logo antes, que é um lugar de agradecer, sabe? É um lugar de se conectar com as razões pelas quais você está lá, né? Eu amo fazer isso é importante para mim, eu vou levar aquilo que eu acho importante dizer para outras pessoas. Se você quiser pensar uma mensagem, né? Eu vou me divertir, isso é importante. Você vai lembrando, eu estou honrando os que vieram antes de mim, que permitiram que eu estivesse aqui. Eu, quando canto, por exemplo, eu rezo assim para o Tom Jobim, eu rezo para Ella Fitzgerald, eu rezo para Elis Regina. Eu peço para essas pessoas estarem comigo, assim, porque é uma força que eles me deram, né? E não tem por que eu não pedir, né? É muita minhoca, né, Célia? Então... eu peço, sabe, são minutos ali, segundos às vezes. E aquilo ali te ajuda a organizar a emoção que você está sentindo. E não é pra zerar a emoção, eu não vou ter ansiedade nenhuma. Imagina, eu tô ótima, tô linda, até parece. Se você não tiver aquele estresse de corredor, sabe? Aquele nível de é agora, você entra morno também, não é legal. A temperatura morna não é boa.
Então, já vai, né, o show já vai esquentar. Se você entrar meio assim, do tipo, eu tava vindo, passei por aqui, entrei. Então, eu tenho que lidar com algo que sim existe, mas ele não pode me travar. E ao mesmo tempo ele tem que ir diagnosticando para mim mesmo o que está acontecendo e eu ir entregando aquilo que eu vim entregar, né? Então, lembrando também que me ocorreu agora, assim, você estudar a música que você vai cantar, borboletas no estômago, é isso mesmo, tão bonita essa imagem. Você estudar a música que você vai cantar, nesse nosso exemplo, mas o show, qualquer que seja, primeiro que é o nosso ofício, né? Sendo cantores, a gente canta canção, canta música. Então, meu trabalho é saber isso. Do mesmo jeito que o músico tem que saber tocar a harmonia, ou tocar, sei lá, a frase que está escrita, sei lá eu, né? Entender do gênero, tudo, mas é a minha obrigação. Então, eu vou lidar com a obra o quanto eu puder, para que ela me dê também segurança de que eu tenho coisas para dizer. E não quer dizer que eu tenho que saber tudo. Tem sempre às vezes é ótimo, né? Às vezes tem um pedacinho de melodia que você não lembra, que você vai ter que ficar esperta, e aí isso acontece. Mavi, querida, bem-vinda. O povo de Brasília aqui tá todo, né? Tudo bom? Bem-vinda. Para quem não sabe, eu dei muitas vezes aula em Brasília, fiz várias oficinas lá, fui professora do curso internacional de verão de Brasília várias vezes, então tenho um carinho muito especial pelas minhas alunas e alunos de lá. Tem gente aqui que já foi minha aluna e a Célia é minha colega, então fico contente. Então, voltando lá, quanto mais eu estudar a obra, que é, by the way, a minha obrigação, mais segurança eu tenho de que eu vá. Se eu não conseguir dizer, né, supondo que desse para separar desse jeito, né, se eu não conseguir dizer exatamente isso, é desse campo de coisas que a minha expressão quer colher alguma coisa para dizer, né? Vini, meu querido professor, tudo bom, Vinícius? Tudo jóia? Bem-vindo. Que bom que você gosta das minhas oficinas, viu, Célia? Faz tempo que eu não vou para Brasília, né? Bom, pandemias à parte, faz tempo que eu não vou para Brasília. E aí, assim, se eu faço o meu serviço, né, se eu tenho segurança se eu crio, né, convívio com aquilo, para que eu tenha segurança do que eu quero dizer e de como eu quero dizer, pensando que o diálogo, né, vai acontecer, você pode ter músicos que você conhece mais ou conhece menos, você pode ter músicos em quem você confia mais, músicos que você precisa ajudar. Às vezes o cara está numa posição que ele não sabe exatamente o que tem que acontecer, então você tem que ser claro no que você está fazendo, clara no que você está fazendo, para que aquilo... Veja, fazer música é frescobol, né, gente? É igual você quer manter a bola jogando, você não quer, não é tênis que você quer acertar onde o cara não alcança, né? Eu acho ótimo isso. Você vibra quando o cara erra, né? Música não, você quase que pede desculpas se você, que nem no frescobol, né? A gente joga a bola longe, a gente pede desculpas, né? Eu acho essa imagem, é muito isso que acontece. Se não, tem graça, né? Mas tem gente que lida de maneira mais belicosa, vamos dizer assim. Mas isso não importa, importa o que eu tenho que fazer ali. E como é que eu vou lidar com o que me acontece ali, com o que eu tenho para propor, né? Quando é hora de eu me recuar um pouquinho, quando é hora de eu agir. Às vezes você é quem tem que ter a atitude para organizar o que está acontecendo, né? Maria Odete. Schmidt. Maria Odete, bem-vinda. É Tia Odete? Não sei se Maria Odete, eu não estou vendo a foto, gente. Se for Tia Odete, eu vou ficar muito contente. Eu não sei se Maria Odete é Tia Odete. Acho que não. Mas, de todo modo, Maria Odete, bem-vinda. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, quando eu conheço, né? Quando eu estudo o contexto, ou seja, é um show assim assado, a minha participação tem a ver com o quê, né? Com aquilo que eu falei, é beneficente, é um show num lugar desse jeito, de outro jeito. Tudo isso que eu conheço, né? Tudo que eu puder saber com quem eu vou estar e tudo mais, me ajuda, né? Inclusive, porque a gente vai mapeando, veja, isso fica uma coisa meio automática, né? Você vai já colhendo as informações, aquilo já vai formando um certo corpo, né? E também, quando a gente sabe um monte de coisa relacionado àquilo que a gente vai fazer, a gente começa a perceber também onde a gente encrenca, o que me complica. O que me complica? Porque a gente, né, estamos todos em contínuo
desenvolvimento, Deus quiser, né? Aprendendo mais com cada uma das experiências. Então, a gente sabe, às vezes, assim, o que me pega é que o ambiente é muito informal e as pessoas estão muito perto de mim. O que me pega é que é muito grande o ambiente e eu me sinto intimidada quando tem muita gente. O que me pega é que eu vou ficar esperando muito tempo até entrar a minha vez, então eu fico muito ansiosa. O que me pega é que eu vou ter que chegar em cima da hora e não vai ter passagem de som. O que me pega é que eu acho que essa pessoa acha tal coisa de mim. Né? Por que eu... E não é, veja, eu falo muito isso e repito 250 vezes, isso tem o teor didático, não é uma lista simplesmente que você faz e você vai, eu já pensei nisso, eu já pensei, não é, mas assim, é um jeito da gente se conhecer, porque nós somos o nosso material de expressão, né? Então, eu fico envergonhada, vamos supor, eu fico envergonhada de cantar de pé. Eu gostaria de cantar sentado porque todos os outros músicos estão sentados. Vamos supor que eu não possa cantar sentada como eu gostaria. Então eu vou percebendo que aquilo lá me incomoda e em todas as experiências que eu puder, aquilo lá eu vou tentar testar, eu vou tentar treinar. Eu vou observar, eu vou num show e vejo aquela situação. Como a pessoa se vira? Onde ela põe a mão? Ela põe a mão na cadeira, se ela está de pé? Sabe? A gente aprende porque eu olhei para aquilo que é difícil para mim. Porque eu tirei da minha frente aquilo que eu possa saber. Sobra algumas coisas que eu não sei como é que eu vou resolver. Essas que sobram, eu vou aprendendo devagarinho. Faz sentido para vocês? Porque vejam, se eu pensar naquilo que eu falei lá no começo, assim, a preparação começa quando eu sei a data, e essa preparação é tanto do que eu vou dizer, né? Conhecer a música e tudo mais, quanto como eu vou lidar comigo na hora que eu estiver lá, que a canção me evoca, o que eu quero provocar nos outros e como é que eu estarei ali, dentro do que me cabe saber. Se a gente pensar assim, pensem aí vocês, que você recebeu, né, esse exemplo, você recebeu o convite para cantar uma música que você não conhece, num lugar que você quer muito, com uma pessoa que você quer muito. Se você se concentrar nisso, mas tem que ser muito mesmo, assim, pensa grande, assim, o Michael Jackson te convidou. Eu sempre chuto lá no Michael Jackson, eu falo, mira no Beethoven, eu sempre falo isso também, porque ele sabe, mira alto mesmo, não fica mirando, eu canto melhor que a minha prima, sabe, eu sei fazer, pensa alto, né? Olha lá, Célia está dizendo que faz muito sentido observar profissionais para referência, é importante, pois é, porque são gente que já resolveu muitas coisas, porque tem mais estrada, né? Tem gente que já passou por aquilo. E vejam, sabe, estudem as biografias também. A gente fica com essa sensação que, por um lado, é idealizada, né? Então também a pessoa não pode errar nunca, senão a gente achincalha. E segundo, que também nos deixa muito acomodados nos lugares onde a gente não... isso daí é para quem pode, né? Você tem que vir cantar Michael. Porque vocês fazem o show do Michael aí, né? Nossa, que luxo. Luxo total. Obrigada, eu vou sim. Tá vendo lá? Vamos supor, ela aqui, você tem que vir cantar Michael Jackson conosco em Brasília. Lá em Brasília eles têm um show incrível do Michael Jackson. Então imagina eu, né, um showzaço gigante, eu cantando Michael Jackson lá. Eu ia ter que me preparar para um monte de coisa, né? Que música eu ia cantar? O que combina comigo do repertório? O que eu acho que eu posso dizer alguma coisa? Com quem eu vou estar? Em que lugar eu vou estar? Como é que eu faço aquilo em que a minha sensibilidade é mais tocada, ressoar na sensibilidade de quem vai estar me ouvindo, no contexto. Pensa como é? É exatamente a mesma coisa. Então veja, quando a gente recebe um convite, por isso que eu estava fazendo esse exercício, vamos supor que se você é fã do Paul McCartney, né, que é essa ideia, vai ser um prazer, viu? Nossa, porque eu sou muito fã do Michael Jackson, muito, muito, muito. Se a gente... Vamos supor, é que o Paul McCartney acho que não é um bom exemplo, porque é muito grande, né? É muito grande, assim, aí ele não vai fazer um boteco, né? O Paul McCartney não vai fazer um boteco. Mas pensem aí, eu acho que vocês podem, não precisa dar tanto exercício, não precisa exercitar com tantos detalhes, né? Pensem, vocês têm vontade de cantar com tal pessoa, né? Estou pensando aqui. Vamos supor. E aí essa pessoa
você encontra ou chega de alguma maneira um convite para você e essa pessoa vai estar também, ou ela mesma te convidou. Sabe, já dá um quentinho no coração, mas dá um nervoso, né? Então, se você pensar nisso, aí eu vou transportar vocês assim, pensem vocês chegando no dia no teatro, vamos supor que é no teatro, um show, você está chegando lá com seu figurino, você está chegando no teatro, ah lá, Zé Renato do Boca Livre, ótimo. Então, ele te convidou, Célia, vamos supor, para quem é fã do Zé Renato pode usar o mesmo exemplo, para cantar, e aí você está indo, é que a Célia não vale muito porque ela é muito experiente, né? Então, mas veja, o frio na barriga, eu senti uma emoção aqui com essa história do convite do Michael Jackson. Eu senti, falei, sabe, deu um frio assim. Então, vejam, uma pessoa né, esquece o Michael Jackson na ideia, tá, gente? Esquece o Paul McCartney na ideia, por enquanto, porque eu não posso, nada me diz que ninguém aqui possa ser convidado pelo Paul McCartney para fazer qualquer coisa. Não tem por que achar isso, sinceramente não tem. Mas então, sabe, quer dizer, pensa você receber o convite, nossa, vai cantar essa música, ele acabou de compor e você vai cantar com essa pessoa e tudo mais. E pensa você chegando no teatro, por exemplo, com as suas coisas e chegando, encontrando o camarim, colocando, né, o teu figurino, as tuas coisas. Ou pensa em você chegando, tocando a campainha do estúdio onde você vai ensaiar com essa pessoa. Não dá É um exercício de imaginação ativa que chama, né? No curso que eu vou lançar no fim da semana de estudos, eu tenho umas práticas de imaginação ativa, né? É um curso que tem vários módulos, fundamentos, tá bem caprichado, gente. Fundamentos da interpretação, recursos interpretativos. Aliás, o que vocês estão vendo aqui é o curso. Fundamentos, procedimentos interpretativos e tudo mais. Vocês aqui no deixa eu virar aqui para vocês verem. Vocês aqui no Instagram não estão vendo, né? Aqui, ó. Tá vendo? Não, aqui na minha parede, tá vendo? Isso aqui é o curso que eu estou montando, a louca do post-it. Então, a gente faz esses exercícios de imaginação ativa porque eles são que nem fosse um simulador de voo, né? Então, quando eu tenho e isso é uma outra sugestão que eu faço para vocês, além daquele momento de presença em que eu abro o olho, em que eu sinto os meus apoios, em que eu sinto a presença do meu corpo, olho para as minhas mãos, olho para os meus pés, né? E aquele em que eu agradeço e celebro e lembro por que é que eu estou ali. Isso é o logo antes, né? O muito antes é toda essa preparação, né? E o simulador de voo, que é esse nosso exercício de imaginação ativa, ele prepara o estado emocional em que a gente entra e que não faz diferença se você está pensando nele ou se você está vivendo. Tanto que se vocês fizerem esse exercício, visualizar até a plateia, é bom imaginar, sem dúvida. E até quando você vai passar o som, por exemplo, você chega, a plateia está vazia, olha para a plateia, sabe? Sente o espaço que você vai viver, né? Em que você vai viver aquela experiência. É pequenininho, é perto, é longe, né? Então, quando eu faço essa imaginação ativa, esse exercício, eu faço essa simulação porque os estados emocionais a que eu chego com esse exercício, eles são parecidos. A adrenalina que a gente sente, eu já fiz isso muitas vezes com alunos, as pessoas falam, nossa, eu comecei a arfar, comecei a ficar ansiosa. Você está imaginando. Para o seu cérebro faz a menor diferença se você está imaginando ou se você está vivendo. Mas o fato de eu imaginar faz com que o meu cérebro já reconheça uma experiência, a experiência como já vivida. Então não vai ser a primeira vez que eu subo no palco, entendeu? Vai ser a segunda se eu fizer uma vez o exercício, entendeu? Então fiquem com isso, tá? Que era uma sugestão que eu queria deixar aqui antes da gente fechar a live, porque eu acho muito importante. A gente muitas vezes não tem a dimensão de como não só a emoção é importante para aquilo que a gente vai dizer, como ela é complicadora daquilo que a gente vai dizer. Muitas vezes a gente desiste. Lembra que eu falei que tem o mover, o comover, o remover, o demover e o remover? O demover eu desisto, isso aí não é para mim. E pode ser que não seja mesmo, mas eu tenho que ter mais ferramenta para analisar isso. Eu não posso desistir de uma coisa porque eu sou tomada por uma sensação que eu não sei de onde vem, porque eu não lidei com ela. Não lidei nem na prévia e nem na experiência. E claro, você não precisa aceitar tudo e aí testar tudo, e aí, afinal de contas você vai saber porque você testou.
né? Por exemplo, se me convidarem para cantar num trio elétrico, eu não tenho a impressão de que eu vou aceitar, porque não tem a ver comigo. Eu não tenho a energia expansiva necessária para aquilo. Então pode ser, eu não digo que não, porque nunca me aconteceu, mas eu não sinto que seja um espaço em que eu possa externar o melhor que eu tenha para oferecer. E não é covardia, ai, como você é medrosa, não, é porque eu acho que não. Ai, como você não sabe os seus talentos, não, é porque eu acho que eu sei. E eles não estão no trio elétrico. E admiro profundamente. Acho uma energia absurda que esse povo tem. Então vejam, guardem lá. Façam a lição de casa com a sua sensibilidade. Faça a lição de casa com as obras que você tem para cantar. Faça a sua lição de casa mapeando que emoções aquela música te provoca, que emoções aquela música que emoções a música te evoca, que emoções você quer provocar no outro. Conheça o seu ofício desse modo, sabe? Assim a jornada cantante, como eu gosto de falar, porque eu acho que cantante é mais dinâmico do que do cantor, da cantora, né? A jornada cantante, a jornada de quem canta, sempre sinto uma alegria quando eu falo assim, jornada cantante. Aliás, o curso que eu vou lançar no fim da semana se chama Caminhos de Interpretação para Cantantes. Então, assim, quando a gente toma posse dessas coisas e vai aproximando devagarzinho da gente, né? A jornada cantante da gente fica muito mais rica. Ela fica menos assustadiça, ela fica mais prazerosa. A gente celebra cada coisa que conquista. A gente identifica a conquista, que para nós pode ter sido imensa, mesmo que para o outro seja pequenininha, não importa. Né? Então, lidar com as emoções, ter domínio delas, é o nosso ofício. Não é controlá-las e nem tanto imaginar que vai controlar e aí quando eu tiver controle sobre elas eu subo no palco. Não será assim, lamento informar. Dogmas infantis destruídos, né? Claro que tem um pouco, assim, você fala, não, tá bom, tô nervosa, mas ok, aqui eu vou, né? Eu já sei que eu fico nervosa. Isso é um chega pra lá, rapidinho, num certo nervoso, né? Mas porque eu não posso também me dar o luxo de sentir como se fosse a primeira vez que eu faço alguma coisa, se é a 50ª vez que eu faço aquela coisa. Né? Então tem coisas que são fáceis mesmo, é um autocontrole nesse sentido, né? Você fala, não vou entrar também nessa onda de dar bola para o que o outro está falando, isso sim, a gente chama de autocontrole, né? Mas não é a ilusão de que eu controlo tudo e eu sei exatamente a emoção, aquilo lá vai fluir por mim e por aqueles e aquelas que estejam comigo no palco, para aqueles e aquelas que estejam para assistir, tá bom? Então vejam, gente, essa, como eu falei, é a 6ª e última live de esquenta para 6, semana de estudos de interpretação e singularidade, que vai de segunda-feira, dia 26, até dia 29 de junho, quinta-feira, 4 aulas no YouTube à noite, 3 lives no Instagram de manhã. Para participar é só se inscrever pelo link que está na bio, entra direto no grupo de alunos que fica silenciado. Então o que você tem que fazer? Acaba a live, vai lá no link lá na bio daqui do Instagram ou no Facebook, clica, entra para o grupo de alunos que fica silenciado. Ali vão todos os avisos, o cronograma, os links para as aulas e materiais exclusivos, que são uma playlist de aulas de aquecimento. Além dessas lives de aquecimento, são aulas curtinhas sobre conceitos importantes para a gente alinhar a entrada na semana, a apostila exclusiva da semana que vocês vão receber e os mapas mentais dessas lives para quem quiser, tá bom? Então façam isso, experimentem, tá? Eu acho muito importante que a gente seja corajoso de ir se desenvolvendo, sabe? De ir procurando as possibilidades, com quem que a minha sensibilidade se afina, né? Não só para fazer música, mas para aprender também. E eu tenho bastante trabalho nisso, eu sou muito dedicada, eu sou muito apaixonada por fazer os outros entenderem as coisas. Eu tenho esse cacoete. E aliás, para falar de novo da Célia que estava aqui, por exemplo, que é uma grande cantora que tem tanta experiência quanto eu, foi minha aluna, foi lá na oficina e ficou lá do lado do fulaninho, do outro fulaninho, entendeu? Na maior disposição, eu acho isso de uma grandeza gigante. Muitas vezes a gente fica num lugar um pouco assim, eu vou me expor, ou vão achar que eu não sei isso, porque eu não sei mesmo, e às vezes eu sei e não consigo fazer, e tá tudo bem, né? Então,
experimentem, é isso que eu quero convidar vocês a fazer, tá? Venham para a semana, eu tô caprichando bastante, faltam 3 dias, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda começa, às 8 horas da noite no YouTube, não percam. Ah, que bom, lá, fui e amei, aprendi muito, tá vendo, gente? Olha só que prova social das qualidades das aulas da Ana Luísa. Venham, tá? Vou esperar por vocês. Muito contente, muito agradecida por poder partilhar. Obrigada pela presença de vocês. E até segunda-feira. Se inscrevam nas 6. Estou esperando vocês. Beijos, até lá. Tchau, tchau.